Boa noite. Bom, como Israel apresentou, meu nome, na verdade, é Luiz Felipe, mas você pode me chamar de Lipe, é assim que eu sou chamado desde a minha tenra infância. E hoje é um prazer muito grande estar entre vocês, especialmente por conta daquilo que o Israel já disse. Eu sou um filho na fé do André, um filho bastardo. Ele não assume isso, mas é verdade. Eu acredito a ele todos os meus acertos e todos os meus fracassos. Brincadeira. Mas é um prazer especial estar aqui entre vocês hoje, por conta da nossa relação. Eu me converti aos 12 anos e desde então o André caminha comigo, insiste no trabalho que vem fazendo, o trabalho pastoral comigo há muitos anos. E hoje é uma honra estar aqui com vocês. Como o Israel também falou, e o André pediu para eu falar um pouquinho também para vocês, hoje eu sou pastor da Igreja Batista de São Paulo. É uma comunidade recém-plantada, são hoje um pouco mais de 3 anos, e tem sido uma grande experiência, tem sido uma grande bênção na minha vida, acredito que na vida dos amigos espirituais que eu tenho nessa comunidade, e muito do que a gente vai conversar hoje, nessa noite, está diretamente ligado com essa experiência. Claro, a reflexão de hoje tem como base muita leitura, tem como base muito estudo, mas principalmente tem como base o labor pastoral nessa comunidade, os desafios que Deus tem apresentado a nós como igreja e a teologia que tem saído daí, a reflexão teológica sai para sanar as dificuldades, sanar os problemas, para celebrar as nossas conquistas e vitórias como família na fé. A gente já está, como eu disse, um pouco mais de 3 anos lá. Quando você estiver em São Paulo, por favor, faça uma visita para nós. Estamos lá na Zona Sul, ali para a região de Santo Amaro. E é uma comunidade acolhedora, é uma família mesmo. E tem sido um privilégio poder pastorear e poder conhecer melhor a Deus por meio dessa experiência. Dito isso, eu queria convidar você a abrir sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 7. Nós vamos ler a partir do verso 21. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em Teu nome? Em Teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Continuando, no verso 24, portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha os seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Vamos orar mais uma vez? Feche os teus olhos, abaixa sua cabeça. Senhor, nosso Deus e Pai, tem misericórdia conosco, Pai. Nos achegamos a Ti clamando por entendimento espiritual, por um entendimento que tenha como alvo o nosso coração e produza transformação verdadeira nas nossas vidas. Senhor, é com humildade que pedimos isso. Ajude-nos a entender a Tua palavra e vivê-la. É isso que pedimos. No nome de Jesus. Amém.
Eu peço licença para vocês porque é muito possível que em algum momento essa nossa atividade aqui pareça mais uma pregação do que uma aula. Por conta daquilo que eu disse, muito daquilo que eu tenho refletido está relacionado com esse texto, muito daquilo que a gente tem experimentado como comunidade está relacionado a esse tema. Então eu queria começar contando uma história. Recentemente, eu recebi um amigo em casa, um amigo com quem eu cresci, e um amigo que há anos ele diz que ele tem um chamado. Ele tem um chamado que foi feito por Deus, inclusive a pessoa que intermediou esse chamado de Deus para ele, disse que ele seria um pregador para todas as nações, alguém muito grande, muito famoso. E esse sujeito, com o passar do tempo, parece que se esqueceu desse chamado. Esse sujeito continuou levando a vida dele da maneira como ele acha melhor. Arranjou um emprego, é bem-sucedido profissionalmente, gasta bastante do seu tempo com a sua carreira, tem uma namorada, infelizmente é uma namorada que não conhece a Cristo, na verdade tem até bastante resistência com o Evangelho. Recentemente, eu e a minha esposa, nós tivemos um filho, e esse amigo foi nos fazer uma visita. E tem sido recorrente na minha vida, já há alguns anos, muitas pessoas que cresceram comigo na igreja me procurarem, meio que como para conseguir uma aprovação da minha parte. Então eles me procuram, eles falam a respeito da vida deles e eles querem que eu concorde com eles de que eles estão muito bem espiritualmente. E esse amigo, vivendo uma vida que não condiz com o Evangelho, ele me procurou, foi lá em casa, a gente passou bastante tempo conversando, e ele diz: Lipe, eu sei que algum dia Deus vai me chamar, eu sei que algum dia Ele vai me buscar, me tirar desse meu emprego, vai criar uma oportunidade para que eu possa servi-lo, e para que finalmente as coisas aconteçam como um dia me foi profetizado. E eu perguntei para ele: tá, mas e a sua namorada, você pretende casar com ela? E ele falou: olha, eu acho que sim, porque 99% das coisas, ela é a pessoa ideal. Só falta aquele 1%. No caso, 1% ao qual ele se refere, eu acho que ele não percebeu quando ele disse isso, esse 1% era Jesus. E eu, com o coração apreensivo, não é fácil você dizer isso, especialmente para uma pessoa que você ama, falei: olha, eu sinto em te dizer, mas eu acho que você não está tão próximo de Deus quanto você afirma. E ele dizia: não, eu acordo todo dia orando, eu acordo todo dia louvando, eu choro muito. E esse meu amigo, ele é persuasivo, ele faz você acreditar que, de fato, ele está quase no terceiro céu. E ele dizia: não, mas eu estou muito bem com Deus. Só que, num relacionamento com uma pessoa que não crê da mesma forma que ele, não tem uma comunidade de fé, não tem uma família na fé, não tem amigos espirituais que oram por ele, que caminham com ele, que o exortam. Mas na visão dele, ele está muito bem com Deus. E naquele momento eu tive que dizer para ele, falei assim: olha, fulano, tenho muito carinho por você. Eu não duvido da sua sinceridade, eu não duvido da sinceridade da sua devoção, mas eu não tenho a permissão do texto bíblico para dizer que você é um discípulo. Porque ser um discípulo não é o que você está vivendo. A gente acabou de ler um texto que fala a respeito de discípulos. E é um texto que fala sobre aparências. E as aparências enganam. Vamos lá.
Jesus está dizendo aqui no final do capítulo 7 de Mateus, está dizendo que nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Não fomos apresentados, nós não nos conhecemos. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. A NVI, ela separa esse trecho do trecho seguinte. Particularmente, eu acredito que eles estão intimamente ligados. E ele continua, portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente, um homem sensato, um homem sábio, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Primeira pergunta, com quem Jesus está falando? Com quem ele está falando diretamente? Para quem ele está dirigindo essas palavras? Eu sei que o texto fala conosco, mesmo hoje, nos nossos dias, mas naquele momento, se você quiser passear um pouco comigo pelo texto e tiver disposição, abra comigo, volta só uma página, no capítulo 5, no verso 1. Capítulo 5, verso 1. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos se aproximaram dele e ele começou a ensiná-los. Nós, acostumados com aqueles filmes que passam na sessão da tarde, na época de Páscoa e Natal, a gente sempre pensa em Jesus subindo ao monte, talvez para ter alguma vantagem acústica, e poder falar para o máximo de pessoas possível. Mas a impressão que dá, pelo menos lendo o texto que antecede, e levando em consideração um pouco do relacionamento que Jesus tinha com as multidões, parece que Jesus sobe ao monte para ter um momento com os discípulos. Até alguns teólogos veem aí um símbolo, uma certa simbologia, fazendo menção, obviamente, ao Antigo Testamento, onde Moisés sobe ao monte para trazer a revelação de Deus ao povo. Jesus sobe ao monte, traz consigo os seus discípulos, para agora falar a respeito de como deve ser o padrão de vida do discípulo. O que é o discípulo? Tem um livro, vale a pena você ler, eu acredito que até alguns aqui da igreja estejam lendo no momento, do John Stott, chamado O Discípulo Radical. Ele traz uma afirmação logo no começo do livro que, na minha opinião, praticamente vale o livro todo, porque é uma premissa fundamental. Ele traz essa afirmação dizendo o seguinte: sabe quantas vezes a palavra cristãos aparece no Novo Testamento? Apenas 3. Grande parte das outras vezes que os autores se referem ao grupo de Jesus, aos seus seguidores, eles usam a palavra discípulo. Eu acho tão importante essa distinção, especialmente nos nossos dias, onde ser cristão parece mais uma estatística. Como se você fosse pertencente a uma tribo urbana, a um recorte social. Você é adepto de uma religião. Discípulo implica em relacionamento. E que tipo de relacionamento é esse?
um relacionamento de sujeição, um relacionamento de submissão, um relacionamento de imitação. Em outras palavras, Jesus chama de canto aqueles a quem Ele vai confiar a sua mensagem. Jesus chama de canto aqueles a quem Ele vai confiar a sua missão. E aqui se inicia, talvez, o sermão mais conhecido de Jesus. O Sermão da Montanha. Aliás, esse sermão ele não termina com as bem-aventuranças. Na verdade, ele se estende. Aqui eu fiz uma breve divisão desse sermão para que você tenha uma ideia. É nesse sermão que nós teremos as bem-aventuranças. Por exemplo, logo em seguida, ao verso 1, Jesus diz: bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Em outras palavras, Jesus está dizendo: bem-aventurado, feliz, pleno, é aquele que admite a sua falência espiritual. É aquele que admite que espiritualmente não é autossuficiente, não se basta. Esse é o ponto de partida dessa conversa com Jesus, com os discípulos, onde ele vai estabelecer o padrão da vida do discípulo. Bem-aventurados aqueles que admitem, aqueles que declaram sua falência espiritual. Porque são essas pessoas que terão em Cristo o seu Senhor, o seu referencial de vida. Temos outros, tantos bons exemplos aqui. Logo em seguida, depois das bem-aventuranças, Jesus fala a respeito da missão do discípulo, a missão de ser sal e luz nessa terra. Logo em seguida, ele vai falar a respeito da justiça do discípulo. No verso 20, ainda no capítulo 5, ele diz: pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Se a justiça dos discípulos não for superior, não for uma justiça extraordinária, não for uma justiça que inclusive supera a justiça da classe religiosa do seu tempo, vocês não conhecerão o reino. É importante frisar que naquela época existiam sim os fariseus, aqueles que nós conhecemos como os legalistas, aqueles que aplicavam a religião para poderem dominar o povo e manter sua posição privilegiada com relação ao povo, mas também tinham aqueles que ansiavam pela abolição da lei. Afinal de contas, o mundo não mudou tanto. Existem aqueles ainda hoje que se apoiam na sua religiosidade. Existem aqueles que ainda hoje creem que por causa da sua vida piedosa são superiores ao resto da população. E tem aqueles que também ainda hoje esperam por um tipo de religiosidade que não seja tão maçante, que tenha menos proibições. E Jesus é claro, quando ele começa esse tópico a respeito da justiça do discípulo, ele diz: não pensem que vim abolir a lei dos profetas. Não vim abolir, mas vim cumprir. Uma outra e bem provável tradução: eu vim completar, preencher a lei.
E nós temos nesse último versículo que eu li o tema do Sermão da Montanha. Pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum vocês entrarão no reino de Deus, no reino dos céus. Mas espera aí, não faz sentido essa afirmação. Está estranho porque nós temos aprendido que nós não somos salvos pelos nossos méritos, nós não somos salvos pelos nossos esforços. Nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Não faz sentido que no Sermão da Montanha, que nesse padrão que Jesus está estabelecendo para os seus discípulos, ele coloque condições para a entrada no reino dos céus. Talvez você esteja pensando isso, talvez isso passe pela sua cabeça em algum momento, esse tipo de dúvida. Se é tudo pela graça, se eu já fui salvo, se não há nada que eu possa fazer para conquistar a minha salvação, por que que a tradição cristã traz em si tantas orientações, consigo proibições? Queria ler com vocês alguns trechos de um dos livros que eu acho mais importantes sobre espiritualidade, sobre caminhada com Jesus Cristo. É um livro chamado Discipulado, escrito por Dietrich Bonhoeffer ou Bonhoeffer. Ele, para quem não conhece, foi um pastor luterano que morreu como mártir na Segunda Guerra Mundial, tendo ajudado a salvar a vida de muitos judeus e encabeçando o que eles chamavam no momento de igreja confessante, que era uma igreja clandestina, uma igreja que não se submetia ao regime nazista. E esse cara, que inclusive com sua vida provou crer de fato naquilo que escreve, ele escreveu coisas bem interessantes. Acompanha comigo. Ele vai fazer a distinção entre que ele cria dois conceitos para explicar um pouco do cristianismo contemporâneo, embora isso tenha sido escrito nos anos 30, me parece bem atual. Lê comigo. A graça barata é inimiga mortal da igreja. A nossa luta trava-se hoje em torno da graça preciosa. Ele distingue essas duas ideias, a graça barata e a graça preciosa. Graça barata, diz ele, significa justificação do pecado e não do pecador. Como a graça faz tudo sozinha, tudo pode permanecer como antes. Afinal, a minha força nada faz. O mundo continua sendo o mundo e nós continuamos sendo pecadores, mesmo na vida mais piedosa. Lembra da história que eu contei agora há pouco? Esse é o pensamento que domina os nossos dias. A igreja, ela tem tanto medo de voltar a um determinado legalismo, ela tem tanto medo de falar a respeito da radicalidade do Evangelho. Eu digo a igreja nos nossos dias, não falo de jeito nenhum dessa comunidade, mas a igreja contemporânea no geral. A igreja tem tanto medo de não ser aceita, bem vista pelo mundo, que ela vive de forma bem carente, implorando por aceitação. E as igrejas têm feito de tudo para serem aceitas, inclusive têm negociado o Evangelho. Olha o que ele diz.
contrapondo, né? Com a graça barata. Ele diz: a graça é preciosa, porque não pode ser barato o que custou caro para Deus. E ele está falando, obviamente, da vida do seu filho unigênito. Ele está dizendo: olha, a igreja, especialmente nos dias dele, a igreja que tinha se conformado com o regime nazista que estava no poder naquele momento, que fala: olha, a igreja tem vivido essa graça barata, essa graça que já resolveu tudo e eu não preciso fazer mais nada. Essa graça barata, essa graça banalizada. Porém, a graça, na verdade, ela é a graça preciosa, porque não pode ser barato, que custou caro para Deus. Chega até nós como gracioso chamado ao discipulado de Jesus. Vem como palavra de perdão ao espírito angustiado e ao coração esmagado. A graça é preciosa por obrigar o indivíduo a sujeitar-se ao jugo do discipulado de Jesus Cristo. As palavras de Jesus, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, são expressão da graça. Ele continua dizendo mais para frente: o preço que hoje temos de pagar com o colapso das igrejas organizadas será qualquer outra coisa, senão uma consequência necessária do barateamento da graça. Tornaram-se baratos a mensagem e os sacramentos, batizou-se, confirmou-se, absolveu-se todo um povo sem perguntas, sem condições. Por humanitarismo, deu-se o santuário aos zombadores e incrédulos. Dispensaram-se rios sem fim de graça, mas o chamado ao discipulado rigoroso de Cristo ouvia-se cada vez mais raramente. Dito isso, queria voltar ao nosso texto base. Senhor, Senhor. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome. Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres. Então eu lhes direi claramente, nunca nos conhecemos. Afastem-se de mim vocês que praticam o mal. O ser humano, como eu disse, ele é binário. Infelizmente a gente transita entre o legalismo e a graça barata. A gente transita em um plano pessoal de autoglorificação e de autossalvação. Ou a gente simplesmente coloca tudo na conta da cruz e continua vivendo do jeito que a gente quer viver. Engraçadas as palavras que Jesus escolhe. Senhor, Senhor. Eu sei que para a gente essa palavra, ela não chama tanto a nossa atenção, porque é comum nós, por educação, chamarmos uma pessoa mais velha de Senhor. Só que o termo, no grego, não é um pronome de tratamento, é um título régio. É um título dado ao imperador. O Kyrios, a palavra grega que é traduzida como Senhor, significa dono, soberano. Significa o tema dessa semana teológica: rei. Num texto paralelo a esse em Lucas, Lucas relata esse momento com pequenas distinções, mas muito interessante por uma compreensão um pouco mais ampla do que está acontecendo aqui.
Em Lucas 6,46 ele diz: por que vocês me chamam de Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Eu lhes mostrarei com que se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. E ele conta a parábola dos dois construtores, das duas casas, de forma bem semelhante a Mateus. Nós fomos ensinados ao longo de muitos anos que basta a gente levantar a mão, basta a gente se emocionar num culto, e como num passe de mágica você se converteu e agora você está salvo. Particularmente, eu acredito que esses momentos tão emocionantes e que a gente guarda com tanto carinho na nossa memória, eles estão mais para um chamado do que necessariamente para uma verdadeira conversão. Porque é fácil a gente cantar: Senhor, te adoramos. É fácil nós em oração chamarmos a Deus de Senhor. Só que eu acho que a gente pensa muito mais como um pronome de tratamento, uma maneira respeitosa de falar com o Pai Celestial. Só que é impossível, pelo menos de acordo com o texto bíblico, sermos discípulos de Jesus de Nazaré. É impossível ser discípulo dele sem ter o mesmo como dono, como rei da sua vida. E o que ele está dizendo aqui é simples. Não adianta você se auto-enganar. Não adianta você simplesmente confessar com os teus lábios, declarar verbalmente, se você não faz a vontade do meu Pai. Você pode aparecer inclusive com muitos feitos, muitas realizações. Se você não faz a vontade do meu Pai, eu não te conheço. O que Jesus, um pouco mais para frente, capítulo 16 também, em Mateus, no verso 24, então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Outra definição para o discípulo. Porque essa é a jornada de Jesus Cristo. Em algum momento, perdeu-se de vista que a jornada do Mestre leva à cruz. Por consequência, os seus discípulos, ainda hoje, também caminham em direção à cruz. Também precisam negar a si mesmo. E negar a si mesmo não é você, de vez em quando, fazer uma caridade, ajudar uma senhora a atravessar a rua ou coisa do tipo. Negar a si mesmo é você praticar o autoesquecimento, não viver para você. Não viver para a sua autojustificação, para a sua autoglorificação. Em suma, o que nós estamos lendo aqui no capítulo 7 é a conclusão do Sermão da Montanha, do sermão que estabelece o padrão de vida do discípulo. E Jesus conclui isso dizendo que muitos, entre aqueles que dirão Senhor, Senhor, na verdade, a Cristo não conhecem. E ele continua. E ele diz: portanto, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica é como um homem prudente, sábio, que construiu sua casa sobre a rocha.
Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Jesus está dizendo o seguinte: olha, entre muitos que me chamarão de Senhor, muitos que se dirão discípulos. A gente pode, talvez, dividir em dois grandes grupos. Aqueles que escutam as minhas palavras e as praticam, e aqueles que apenas escutam. E talvez a gente corra o risco de pensar que Jesus está falando sobre as pessoas do mundo, sobre os ímpios. Mas lembre-se, esse é o sermão da montanha. Essa é a conclusão do padrão de vida do discípulo. Ele continua falando com discípulos. Em outras palavras, é muito possível, numa igreja, a gente dividir as pessoas entre aquelas que ouvem e vivem, e aquelas que ouvem e não vivem. É como se existissem duas etapas. Mas, Lipe, eu creio em Jesus. Há muitos anos me converti. Concordo com tudo que está na Bíblia. Tiago disse que até os demônios creem. Interessante, essa palavra fé. Essa palavra, como a gente encontra no Novo Testamento, o termo pistes, ele é um termo razoavelmente, no que diz respeito à Bíblia, novo. Porque não existe uma palavra no hebraico traduzida exatamente como fé. É uma palavra própria da língua grega. Só que a gente precisa lembrar que ainda que o Novo Testamento tenha sido escrito em grego, porque era a língua mais falada no mundo então, foi escrito por judeus, pelo menos na sua grande maioria. O pensamento deles é um pensamento judaico. A base do pensamento do Novo Testamento não está descolada do judaísmo. Não é um tipo de helenismo, não é um tipo de versão grega de mitos judaicos. Não. Sabe o que aconteceu quando os judeus foram traduzir o que nós entendemos como Antigo Testamento para o grego? Muitas vezes apareceram a palavra, no grego pistes, a palavra fé. Mas sabe quais palavras fé no grego traduzia? Obediência, confiança, fidelidade. A gente pensa em fé como acreditar com muita força, sabe? Se a gente fosse ser honesto, a gente poderia dizer que isso está mais próximo da superstição. Bater na madeira e coisas do tipo. Acreditar, eu acredito com muita força. Isso não é fé. Fé está relacionada à obediência. Fé está relacionada à fidelidade, à confiança. Se vocês me indicarem um restaurante aqui em Vinhedo, eu só vou se eu confiar no seu bom gosto. Porque a confiança que eu tiver em você me levará diretamente a tomar uma decisão, a fazer alguma coisa.
Não basta você acreditar que Deus existe, não basta você acreditar na Bíblia. A fé, no sentido bíblico, ela inclui a obediência. Ela inclui a confiança, a fidelidade a Deus. E, infelizmente, hoje a gente não faz distinção na maior parte das igrejas. Basta a pessoa levantar a mão, basta ela dizer, não, eu aceito. É o que o Bonhoeffer está falando. A gente não impõe condições, a gente não faz perguntas. A gente não observa a vida das pessoas, porque se observar demais, está julgando. Deixa eu te contar uma novidade. Paulo, primeira carta à igreja de Corinto, diz que a gente tem que ter esse olhar de avaliação para com os irmãos na fé. Inclusive ele usa a palavra julgar. Nós tínhamos que estar atentos, vigilantes, não patrulhando, não policiando, mas de forma verdadeira, com base nos nossos relacionamentos, olhando se de fato o que está acontecendo é uma conversão genuína, uma submissão à vontade do Pai, ou não. Aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, quais palavras? O Sermão da Montanha, óbvio, envolve todas as outras palavras, mas diretamente ele está falando do Sermão da Montanha. Se você não lembra, é nesse sermão que Jesus diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça. E as coisas necessárias serão acrescentadas. É nesse sermão que Jesus diz, não ande preocupado com o que comer, com o que beber, vestir. É nesse sermão que Jesus diz, não adianta você ficar jurando. Seja o seu sim, sim. Seja o seu não, não. Seja uma pessoa que a sua palavra vale alguma coisa. É nesse sermão que ele está dizendo o seguinte, olha, se você está vindo oferecer algo no altar, mas você tem uma pendência de relacionamento, você precisa pedir perdão a alguém, e você vem prestar culto, não serve de nada. É nesse sermão que Jesus está dizendo, olha, se você faz caridade para que os outros vejam, você já recebeu a sua recompensa, porque a sua recompensa é o aplauso dos homens. Mas se você faz a obra de caridade, sem chamar a atenção para si, a sua recompensa virá do seu Pai. É nesse sermão que nós temos, talvez, o maior desafio de todos. Eu vou até ler para não correr o risco de deixar de fora nada. Vocês ouviram que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Porque Ele faz raiar o sol sobre maus e bons, Ele derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. E se saudarem apenas os seus irmãos, o que estão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Olha para onde foi a barra, olha a régua de Jesus. Vocês amam as famílias de vocês, vocês amam seus filhos, vocês amam os seus pais, seus cônjuges. Uau! Deixa eu falar um negócio para vocês. Os descrentes também. Os pagãos também. Os publicanos, que eram talvez um dos piores estereótipos daquela sociedade. Os corruptos
Também, ou você acha que o pessoal que é preso pela Lava Jato não ama o próprio filho? São pessoas que sacrificam criancinhas. Não, claro que amam. Só que não existe mérito nisso. Isso, amar o filho, amar o pai, amar a esposa, o marido, isso não é exclusividade daquele que crê em Cristo, daquele que tem Jesus como seu Senhor. Aquele que quer ser perfeito, ou em outras palavras, pleno, maduro, aquele que quer ser completo, ele precisa amar como Deus ama, do amigo, do parente, até o inimigo. É nesse sermão que tem aquela famosa expressão: se você receber um tapa numa face, vire a outra. Se alguém pedir para você andar 1 milha, ande 2. Mas isso está parecendo muito legalismo para mim. É pela graça ou é por obras? Então, só nessa mente corrompida pelo pecado, perturbada pelo pecado, a gente consegue enxergar uma realidade bidimensional, binária, onde ou é um ou é outro. É sim pela graça, porque você não tinha como comprar a sua vida. Você não tinha como pagar o preço que foi pago no seu lugar. Você não tinha para dar. É aquilo que Jesus explica na parábola dos 2 devedores, daquele que devia 50 e o que devia 500. Apesar da diferença entre as dívidas, eles não tinham como pagar. Você não tem como pagar a sua, eu não tenho como pagar a minha. E sim, fomos justificados pelo sangue de Jesus. Fomos. Mas agora, a salvação, ela tem continuidade por meio da santificação. Espera aí. Então significa que, se eu não estou obedecendo, significa que talvez eu não esteja sendo, de fato, um discípulo? Sim. Ah, mas eu não quero perdoar aquela pessoa. Não, o problema é seu. Você não tem essa opção. Recentemente, um membro da igreja me procurou, disse que ele tinha brigado com o pai dele. E ele até tinha certa razão na briga. O pai tinha pisado na bola. Eu falei, ok. Só que agora você está com raiva do seu pai, não está? Estou morrendo de raiva, não falo com ele tem 1 mês. Então, tá bom. Então vai em casa, chama ele de canto, fala assim, pai, eu preciso te pedir perdão. Ele, o quê? Falei, calma, escuta até o final. Pai, eu preciso te pedir perdão, porque eu estou há 1 mês guardando rancor contra você. Eu estou há 1 mês sentindo raiva de você. Só que eu tenho aprendido com Jesus que eu não tenho esse direito. Então não tem nada a ver com o que eu estou sentindo. O discipulado, ele se impõe sobre os seus sentimentos. Os seus sentimentos, eles vêm daquele coração enganoso, como fala Jeremias. A gente acha que o coração enganoso é só enganoso porque de repente ele vai falar assim, olha, trai a sua mulher com aquela, rouba aquele dinheiro. Não, isso é bem óbvio, isso é até fácil de você perceber, né? Que você está sendo tentado pela natureza pecaminosa do seu coração. O coração é enganoso porque ele faz você acreditar que porque você diz Senhor, você é discípulo. Só que Jesus não deixa você se enganar.
Você pode estar cheio de experiências sobrenaturais, sentimentais, emocionais. Você pode conhecer a Bíblia de trás para frente. Você só é um discípulo se você obedece, se você ouve e pratica. E eu não estou só falando de evitar algumas coisas. Eu não adultero, eu não roubo, eu não falo palavrão, eu não sou um alcoólatra. Conheço uma série de ateus que também não fazem nada disso. Onde que está o elemento extraordinário da vida do discípulo? Está ao ponto de você conseguir amar, orar, abençoar aquele que te persegue, aquele que te traiu, aquele que puxou o seu tapete, aquele que cometeu os piores pecados contra você. Talvez você não tenha nenhum inimigo hoje, no momento. Mas eu acho que a gente não precisa só focar no amigo ou inimigo. Entre o amigo e o inimigo tem uma série de pessoas. Tem as pessoas chatas, inconvenientes, aquelas que têm bafo, aquelas que você simplesmente não gosta, aquelas que não gostam das mesmas coisas que você. E olha que fantástico, Deus proporcionou um ambiente onde Ele escolheu os relacionamentos que você precisa desenvolver. Esse ambiente se chama igreja. Lembra daquela máxima, né? Família a gente não escolhe? É a mesma coisa com a igreja. Pelo menos deveria ser. Tem um monte de gente que vive pulando de igreja em igreja até achar o lugar ideal. Sabe por que eu dei o título de Aparências Enganam? Porque até um pouco antes, quando ele fala dos falsos profetas, ele vem dizendo o seguinte, que tem gente que se esconde, lobo que se esconde em pele de ovelha. Depois ele vai dizer que você não julga a árvore pela aparência da árvore, mas pelo fruto. Aqui ele diz que muitas pessoas que se declaram seguidores de Jesus e declaram ter Jesus como Senhor, na verdade, não são conhecidas de Cristo. E depois ele conta essa parábola rapidamente, para que você entenda. Construir a casa na areia, construir a casa na rocha, não são dois terrenos distintos, tá? A gente acostumou desde criança a ouvir aquela música, não construa sua casa na areia, não construa, ninguém lembra? Lá na beira do mar. Mesmo que pareça chique, é impossível que ela fique, a tempestade vai derrubar. A casa na areia não é uma casa na praia. A casa na areia é uma questão sobre profundidade dos fundamentos. E o que acontece? As casas eram construídas no verão, porque o verão você tinha um solo rígido. Só que, por outro lado, era mais difícil você cavar fundo suficiente para que o alicerce chegasse na rocha. Então, os preguiçosos simplesmente subiam a casa em cima do solo sem cavar, ou pelo menos não cavando fundo suficiente. Enquanto que os sábios, os sensatos, eles cavavam bem profundamente. E o que acontece? Vinha o inverno. O inverno vem com chuvas e tempestades, isso falando daquela região. E aquele solo bem rígido no verão, se tornava um solo argiloso, uma lama. E a casa que não estava bem fundamentada, era levada. Agora, lembra que eu falei, não são dois terrenos distintos. É uma casa do lado da outra. A olho nu, você consegue dizer qual que é a casa que vai permanecer? Não. A princípio, não dá para ver distinção. A princípio, não dá para ver quem é discípulo e quem não é. Porque você pode dizer que você é um discípulo fantástico,
Algumas das suas atitudes podem até corroborar isso. Mas o que vai revelar a profundidade dos seus fundamentos, o que vai revelar a solidez da sua construção? A crise, a traição, a passada de perna, a ofensa, uma grande decepção, uma crise financeira. A gente poderia aqui ficar listando várias. E a crise vai mostrar se você é uma pessoa que ouve e vive, ou se você é apenas uma pessoa que ouve e concorda. A gente está falando do reino de Deus, esse domínio, esse reinado, esse governo de Deus. Ser um discípulo de Jesus não é apenas acreditar que Ele fez algo bacana por você. Ser um discípulo de Jesus significa imitá-lo. Lembra que Paulo diz: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Posso falar aqui porque nem a minha esposa e nem a minha sogra estão aqui. Mas a minha sogra, uma vez, a gente estava conversando sobre a vida em igreja, e eu falando a respeito dos desafios. E ela disse: ah, Lipe, mas viver desse jeito que você está falando é muito difícil, não dá. Aí eu falei: ué, mas Jesus viveu. Não, mas Jesus é Jesus. Nós não somos Jesus. Sabe que isso representa a semente de uma das heresias mais combatidas no começo da igreja, uma heresia chamada docetismo. A ideia de que Cristo, Ele só parecia humano, mas Ele era mais divino. É como se Ele tivesse uns truques escondidos na manga, e tudo aquilo que Ele viveu, Ele não viveu de fato como a gente viveu. Então Ele não sofreu para valer, Ele não passou frio, não passou fome, Ele não foi traído e não se sentiu mal com isso. Na verdade, Jesus ele estava quase que em espírito ali, sabe? Essa ideia de que Jesus, ele não é homem o suficiente, isso retira um pilar fundamental da nossa fé. Porque se você não lembra, Jesus diz lá em João, que se a gente crê nele de fato, a gente não só vai viver como ele viveu, mas talvez realizar coisas ainda maiores do que as que ele realizou. Não existe discipulado sem obediência. E eu concluo essa parte com mais uma citação do Bonhoeffer. Depois de ele comentando inclusive essa passagem, ele diz: além do fazer, só existe ainda o deixar de fazer. Além do fazer, só existe o deixar de fazer. Quem responde à palavra de Jesus de outra forma, que não seja prática, contesta a Jesus, rejeita o sermão da montanha, não pratica sua palavra. Inquirir, problematizar, interpretar, e aqui ele diz no sentido de atenuar
a radicalidade dos mandamentos de Jesus, nesse sentido que ele diz interpretar, problematizar. Tudo isso é deixar de fazer. Ocorrem à memória o jovem rico, o escriba de Lucas 10, por mais que eu reafirme minha fé, minha aceitação fundamental da palavra, Jesus chama isso de deixar de fazer. Eu não tinha a palavra de Cristo, mas apenas uma palavra que lhe arrebatei e do qual me apossei, meditando nela, sem, no entanto, praticá-la. E minha casa desaba, sendo grande sua ruína, por não basear-se na palavra de Cristo. Você admitir que você é uma pessoa imperfeita é muito fácil. Só um louco diria que não tem defeitos. Difícil é você admitir que você construiu toda uma vida no terreno errado. Isso é mais difícil. Essa é a verdadeira humildade, esse é o verdadeiro arrependimento, que se traduz no que Jesus chama de pobreza de espírito. Ontem uma pergunta só que chegou para nós no WhatsApp, e aí não deu tempo do Fábio Ito responder, e eu só queria dar início a esse segundo momento nosso, respondendo essa pergunta, porque eu acho que ela foi muito boa. A pergunta que chegou para nós foi assim: o Fábio Ito disse que lá na igreja dele eles começaram um movimento em relação à oração. Vocês se lembram quando ele falou sobre isso? Quer dizer, eles começaram a montar um grupo de oração. Esse grupo de oração não só se comprometeu, passou a se comprometer em orar pelas pessoas, mas de ir atrás dessas pessoas, ligar para elas, acolher, detectar necessidades, se mobilizarem para ajudar essas pessoas. Essas pessoas que foram alvas, acabaram sendo ajudadas por esse grupo de oração, passaram a integrar esse grupo de oração da igreja, e hoje eles fazem os encontros deles, se eu não me engano, às segundas-feiras. São mais de 100 pessoas lá orando às segundas-feiras e orando desse jeito. E a pergunta que foi feita é: como que foi feito isso? Qual é o canal de comunicação? Eles têm um pastor lá da igreja deles, da Casa da Rocha, que ele é responsável por isso daí. Então ele montou uma equipe onde todas as orações das pessoas da igreja são escritas. Então vai todo o pedido de oração por escrito, o nome da pessoa e o contato dessa pessoa. Daí, em todo o início de culto deles, eles fazem a leitura de todos os pedidos de oração no culto e começam o culto orando sobre esses pedidos, certo? Depois que eles fizeram isso, esses pedidos também vão para o grupo que vai se encontrar toda segunda-feira para orarem juntos. E ali eles vão dividir aqueles pedidos entre as pessoas do grupo, fazer ali a triagem de questão mais de afinidades, etc., para que esse grupo entre em contato com essas pessoas, acolham essas pessoas, levem alguma ajuda quando a pessoa é necessitada, enfim, faça o que seja necessário para ajudar essa pessoa nas suas necessidades. Essa é a forma, esse foi o canal de comunicação que eles estabeleceram com a igreja. E o que é o fenômeno que ele estava super feliz de contar para a gente, é que essas pessoas que foram alcançadas por esse trabalho, acabaram integrando esse ministério, e esse é um ministério que cresce exponencialmente lá na igreja deles, justamente por causa disso, quer dizer, não ficou somente na pessoa receber a ajuda, receber a oração, receber aquilo que era necessário para ela, dentro das mais variadas necessidades que a gente pode ter, e trazer isso como pedido de oração, mas essas pessoas entenderam o valor da oração, discerniram o corpo, entenderam que fazer parte da igreja é cuidar uns dos outros, certo? Feito, gente. Lipe, segundo tempo, você tem até 10 horas, tá? Meu relógio parou. Seu relógio parou? Não tem problema, mas o André falou para você passar lá na sala dele que ele quer conversar com você sobre estourar horário também, tá bom? Vai lá, Lipe, Deus abençoe. Valeu. Uma vez tinha um rapaz que queria
Ele tinha se formado no seminário e ele caminhava próximo de nós, ele tinha muita vontade de servir e ele se considerava um excelente professor e um excelente pregador. E, por vezes, ele me procurava e ele dizia, olha, você tem que me colocar para pregar, você tem que me colocar para pregar. E só tinha um problema. Ele era um cara que arranjava confusão com todo mundo. Era um cara que estava sempre brigado com alguém. E aí eu sugeri para ele que antes dele subir ao púlpito para trazer uma palavra, que primeiro ele consertasse as relações dele, as relações que ele tinha com o grupo, e que a partir daí ele começasse um trabalho para entender a importância dos relacionamentos numa comunidade cristã. E eu sugeri a ele que ele, por que não, abra um pequeno grupo na sua casa, a gente te apoia, eu te ajudo, e você precisa urgentemente melhorar e aperfeiçoar o seu caráter cristão nessa área. Sabe o que ele disse para mim? Que eu estava querendo investir nele onde ele era fraco, e que eu deveria investir nele onde ele é forte, e ele se considerava um exímio pregador e professor. Naturalmente, a caminhada desse sujeito não deu continuidade com a gente, porque ele acreditava que bastava ele saber tudo sobre a Bíblia. E então, ele tinha o conhecimento necessário para ensinar os outros, inclusive para dizer que ele de fato era um bom cristão. O louco sobre esse sujeito é que ele vive pingando de igreja em igreja à procura desse prêmio que para ele é poder ensinar e poder pregar. Por que eu estou te dizendo isso? Infelizmente, a nossa tradição protestante, ela vem nutrindo há muitos e muitos anos essa ideia de que conhecer a Deus é acumular informações teológicas. Conhecer a Deus é manjar muito de Bíblia. Conhecer a Deus é ler toda a coleção do C.S. Lewis ou outro escritor da sua preferência. E nós estamos vivendo um momento, especialmente por causa das redes sociais, onde todo mundo é teólogo. Todo mundo posta, todo mundo conhece. Vai tentar pastorear essas pessoas. Difícil, meu. Todo mundo sabe tudo. Porque eles acreditam que basta você acumular conhecimento. E tendo acumulado esse conhecimento, você está pronto. A gente vai sair agora de um evangelho sinótico, que é o evangelho de Mateus, e a gente vai para o evangelho de João e outros escritos de João, especialmente escritos da primeira carta. Olha o que Jesus, na verdade, no evangelho de João, tem a dizer sobre conhecimento. Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Vamos lá. O que é vida eterna? O texto não está falando do lugar para onde você vai depois que você morrer, embora que não exclua. Mas ele não está falando disso. Ele está dizendo o seguinte, que vida plena, vida abundante, vida eterna, essa qualidade superior da vida é conhecer a Deus. E, obviamente, a Jesus Cristo. Infelizmente, nós vivemos num mundo
onde, como eu disse, o protestantismo, o catolicismo de certa forma também, enfatizou tantos aspectos intelectuais da fé, que a gente começou a tratar Deus e começou a tratar a Bíblia como um livro científico. E nesse livro científico, e nesse Deus que é um objeto de estudo, dele extraiu uma série de verdades. E aí vem o ateísmo, vem as ideologias vigentes, e elas dizem o seguinte: olha, não fecha. A maneira como vocês entendem Deus como um objeto, essa relação não está funcionando. Olha o que diz esse teólogo chamado Tomás Alick. Ele diz assim: para a teologia da modernidade, tornou-se fatídico o fato de que ela não reconheceu as consequências da confusão gradual do Deus da Bíblia, com o conceito metafísico aristotélico de Deus. Então seria evidente que Deus não é nem puramente objetivo, nem puramente subjetivo, e que o pensamento sobre Deus não pode ser subjugado a um esquema artificial de objeto e sujeito. Um Deus puramente objetivo ou subjetivo é um Deus banal, é um Deus banalizado. Em outras palavras, é um Deus que pode ser dominado por nós. Um Deus que, ao invés de ser o nosso Senhor, a quem servimos, é um Deus que é manipulado pelas nossas abstrações, pelas nossas argumentações, a fazer desse Deus um Deus que serve aos nossos propósitos. Te dar um exemplo. Amigo, essa sua vida não condiz com o evangelho que você diz crer. Você não pode me julgar se eu conheço a Deus ou não. Uma vez uma moça que frequentava a nossa igreja, obviamente hoje ela não frequenta mais, ela veio e ela falou de uma série de coisas que ela estava fazendo que não tinham absolutamente nada a ver com a nossa fé, com as nossas práticas, com os nossos costumes, e eu falei: olha, essa maneira como você está vivendo não condiz com a sua fé. Embora você diga crer, você está vivendo de uma maneira que diz que você não crê. E ao invés dela falar, você tem razão, ela me diz, tá fácil julgar, né? O conhecimento que eu acho que eu tenho de Deus, esse conhecimento onde eu domino Deus, onde Ele é um objeto de estudo, um objeto a ser verificado, esse é um Deus pequeno. Esse é um Deus que tem o tamanho do meu intelecto, que tem o tamanho da minha capacidade de pensar. Ele continua dizendo: uma grande tarefa da teologia e do acompanhamento espiritual consiste hoje na rejeição do Deus banal, proclamado pelo fundamentalismo e recusado pelo ateísmo, e na busca do Deus vivo da Bíblia e dos místicos. Quando ele diz místico aqui, não se assuste, ele não está falando de nenhum tipo de xamã, ou ele não está falando de nenhum tipo de esoterismo. A palavra mística, quando ela é usada dentro do contexto da teologia cristã, ela se refere a mistério. Aliás, um tema recorrente na teologia paulina. O mistério de Deus. E por que se fala aqui nos místicos? Os místicos é o elo perdido entre o catolicismo e o protestantismo. É a mística oriental, o cristianismo oriental. Estou dizendo que é tudo de bom ou coisa do tipo, mas tem coisas interessantes. Enquanto que o catolicismo e o protestantismo ficaram muito racionais, muito intelectuais, os orientais,
entendem e desenvolvem sua teologia a partir da devoção, a partir da prática das disciplinas espirituais. É mais ou menos o seguinte: primeiro você obedece, depois você entende. É mistério. Mas como que Deus é um e é três? Como que Jesus Cristo é homem e Deus ao mesmo tempo, 100% homem, 100% Deus? Chegamos ao limite do mistério. Toda tentativa, qualquer tentativa de resolver esses problemas teológicos consistirá na criação de uma heresia. Heresia, ela nunca é mal intencionada, ela é sempre bem intencionada. Eu sempre quero resolver alguma coisa que a Bíblia não resolveu. O problema é que não resolveu por um motivo. Existe limite para o nosso entendimento. E quando a gente reconhece isso, a gente está reconhecendo o mistério, preservando o mistério. E quando se fala de místico, está fazendo referência àqueles que têm como base da sua produção teológica, da sua vida espiritual, o mistério de Deus. Então, voltando. Uma grande tarefa da teologia e do acompanhamento espiritual consiste hoje na rejeição do Deus banal, esse Deus banalizado, esse Deus pequeno, proclamado pelo fundamentalismo e recusado pelo ateísmo, e na busca do Deus vivo da Bíblia, o Deus dos místicos, o Deus dos paradoxos, o Deus que é assim tudo pela graça, tudo por aquilo que Jesus Cristo fez por nós, mas ainda assim exige comprometimento total. Sim, os dois ao mesmo tempo. Isso é um paradoxo. O Deus dos paradoxos, que se revelou a Nicolau de Cusa como a unidade dos opostos e apareceu a Pascal como fogo, fogo, fogo. Deus de Abraão, Isaac e Jacó, do Deus de Jesus Cristo. Pascal, quando diz isso, ele fala do Deus de Isaac, Deus de Abraão, Deus de Jacó, em oposição ao Deus dos teólogos e dos filósofos. Por que eu estou entrando nessa questão mais teológica, um pouco mais abstrata, e eu peço desculpas a vocês por essa digressão, se está parecendo pouco palpável. É o seguinte: enquanto a gente acreditar que o conhecimento que a gente pode ter com relação a Deus é um conhecimento sobre, é um conhecimento distante dele, é um conhecimento que pode ser acumulado e esgotado, é um conhecimento que pode caber dentro dos limites do nosso intelecto, é um conhecimento que pode ser dominado por nós. Enquanto nós tivermos essa postura, a nossa vida espiritual não será aquela da qual fala o Sermão da Montanha. Nosso Deus sempre será um Deus distante, um Deus de ideias, um Deus de abstrações, um Deus de doutrinas sem pé nem cabeça. Tomás Ali, que ele disse que existe sim uma maneira de conhecer a Deus que não é distante dele, não é sobre ele apenas, mas é a partir dele. Olha o que ele diz: Deus não está lá fora. É necessário incluir totalmente essa experiência profunda dos místicos no pensamento teológico e filosófico sobre Deus. Deus é mais um ponto de referência do que um objeto. Um ponto de referência a partir do qual podemos perceber e compreender o mundo e a nós mesmos. E assim como o próprio ponto de vista não pode ser visto, tudo é compreendido à luz de Deus, mas o próprio Deus só pode ser percebido no espelho daquilo que é visto dentro do seu horizonte. Eu vou aterrissar, prometo. Com frequência, que pessoas me procuram para dizer o seguinte: olha, pastor, eu estou passando por isso, mas Deus
abriu uma porta na minha vida maravilhosa. Ou Deus está me mandando fazer isso, ou Deus está fazendo com que isso aconteça para que eu aprenda isso. Eu acho incrível, porque as pessoas vão me procurar para dizer o que elas já sabem que Deus está fazendo. Elas já sabem. Não, porque Deus fez isso, Deus está fazendo isso na minha vida, Deus fez aquilo, Deus está fazendo isso outro. Eu sinto que não é o momento ainda de eu fazer isso, porque Deus ainda, eu estou esperando uma resposta de Deus. Sabe qual que é o problema da nossa espiritualidade? Como ele diz um pouco antes, ou a gente faz de Deus um Deus objetivo, ou Deus subjetivo. Ou seja, um Deus que na verdade, é o nosso coração. Que diz para a gente, escolhe aquele emprego. Eu tenho sentido muito de Deus, que é para eu fazer isso. O que é sentido de Deus? Como é que você pode dizer se tem sentido de Deus? Eu não confio nisso. Assim como eu não confio no meu coração quando eu escuto, vai por esse caminho. Eu preciso verificar se o caminho que está sendo proposto a mim, se a decisão, se o emprego, se a escolha condiz. Nosso Deus não é um Deus nem puramente objetivo, nem puramente subjetivo. Ele não é um Deus das emoções, dos sentimentos. O próprio Bonhoeffer vai dizer isso num outro livro, ele é o Deus da verdade. Conhecer a Deus não é uma experiência de sentimentos, uma experiência sensorial, embora possa existir. Assim como também não é uma experiência puramente intelectual, embora que existam fatos, histórias, narrativas que nós precisamos conhecer. Existe um conhecimento objetivo a respeito daquilo que de fato Deus tem a nos falar sobre ele. Só que não é suficiente. Olha o que o apóstolo João diz. Sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso. E a verdade não está nele. Mas, se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Dessa forma, sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Em outras palavras, deve viver como ele viveu. O que eu estou querendo dizer aqui é o seguinte. A minha adolescência foi uma adolescência típica. E meu pai dizia uma frase que eu odiava. Ele falava, filho, daqui a uns anos você vai entender o que eu estou falando. Eu odiava isso. Eu acho que todo filho adolescente odeia quando o pai diz isso. Porque parece que está menosprezando, né, o grande conhecimento de vida que o adolescente tem. Mas a adolescência ela é caracterizada por essa arrogância, essa infantilidade. Faz parte. Se você tem algum adolescente aqui, não se sinta ofendido. Vai passar, você vai ver lá na frente. E sabe de uma coisa? Meu pai tinha razão. Hoje, à frente de uma igreja, ou seja, uma grande responsabilidade nos ombros, hoje, casado, com filho, tendo uma casa para sustentar, eu entendo várias das preocupações dele, eu entendo várias das broncas que ele me deu. E isso não vale só para o meu pai, vale para o André também. Quando eu era mais novo, eu vim aqui, o André,
O André uma vez me deixou falando sozinho no congresso da CEPAL. Não quero saber. Fabinho, vamos para o quarto. Fez isso comigo. É verdade. E muitas das coisas que o André, outros pastores que me acompanharam, me disseram ao longo dos anos, e eu falava, não sabe de nada. Ele não entende. Os tempos mudaram, as coisas são outras. Na verdade, eu estava equivocado. E hoje, depois de alguns anos, eu entendo uma série de colocações que eles fizeram para mim. Mas por que eu entendo? Porque eu calcei as sandálias deles. Antes, eu observava de longe. Hoje eu observo do ponto de vista deles. Eu não só os conheço, porque eles falaram sobre eles. Eu não só conheço aquilo que eles disseram sobre suas experiências, sobre suas histórias. Não é um conhecimento sobre, é um conhecimento a partir de. Lendo a parábola dos dois construtores, até mesmo um pouco antes, quando ele diz o seguinte: Senhor, muitos naquele dia me dirão, Senhor, Senhor, não profetizamos em Teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres. E eu lhes direi claramente, não nos conhecemos. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que me obedece. Porque fé sem obediência não é fé, é superstição. Olha o que o texto de João está dizendo. Ele é mais claro ainda. Sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. O conhecimento sobre Deus, o conhecimento de Deus, não é um conhecimento intelectual apenas, não é um conhecimento que pode ser acumulado e esgotado. É um conhecimento diferenciado. É um conhecimento onde eu me torno o discípulo que imita o Mestre. É onde eu morri para mim, como diz Paulo, onde eu crucifiquei a minha carne com suas paixões e desejos, ou seja, eu assassinei o meu velho eu, e é um assassinato lento, demorado, vai demorar para morrer mesmo, porque a cruz é uma morte demorada. É nesse processo que à medida em que eu vivo menos para mim, vivo menos para o meu egoísmo, vivo menos para o meu orgulho, para as minhas paixões, para os meus desejos, e eu vivo mais para obedecê-lo, é que eu adquiro o conhecimento espiritual. Imagina, você acha que sempre existiu a Bíblia? A Bíblia, do jeito que a gente a conhece, demorou para ser compilada. O que aconteceu então com a igreja primitiva? E não é na igreja primitiva que nós temos grandes exemplos de uma espiritualidade verdadeira, com martírios inclusive, com perseguições, e a perseguição só fazia com que o evangelho se espalhasse e a igreja crescesse. O conhecimento verdadeiro de Deus é o conhecimento a partir dele, é o conhecimento que calça as sandálias de Jesus, que observa a vida pelos olhos dele, porque vive de acordo com o seu padrão, estabelecido por todos os evangelhos, por todo o Novo Testamento. Mas a gente pode tomar como um exemplo principal o próprio Sermão da Montanha. Eu precisei virar a face muitas vezes para começar a desenvolver intimidade com Deus.
Porque o padrão que Jesus estabelece no Sermão do Monte não é um padrão que ele joga e fala, se virem. O padrão que ele estabelece é o padrão que ele vive. Lembra do que ele diz ao ser crucificado: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Ele ora pelos seus inimigos, ele abençoa os seus inimigos, ele dedica a sua vida para discípulos que depois vão negá-lo, vão traí-lo. Esse é o convite que o Evangelho faz para você. Para viver igual o Mestre viveu. Estar sujeito às mesmas tensões e os mesmos problemas, os mesmos desafios e os mesmos obstáculos. Qualquer coisa menos do que isso é ouvir e concordar. Dessa forma sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou, deve viver como ele viveu. Marcos, o eremita, um monge que viveu entre o século IV e V, diz o seguinte: o Senhor está escondido nos seus mandamentos. Os que o procuram descobrem-no na medida em que o procuram. Esse é um paradoxo da teologia cristã. Ao mesmo tempo que Deus é um Deus que se revela, é um Deus que se oculta. Porque o processo de aprendizagem sobre Ele não é meramente intelectual, mas Ele te convida a uma jornada. Vocês lembram daquele filme? Foi um clássico para mim, porque é um filme que eu vi muitas e muitas vezes na sessão da tarde, chamado Karate Kid, mas não a versão do Jackie Chan com o filho do Will Smith, a clássica, com o Daniel San, aquele magrelo. Tinha uma dublagem fantástica, ele dizia: ai, ai, senhor Miyagi! Era assim, era irritante a voz dele. E tem uma cena que até hoje chama a minha atenção. O senhor Miyagi fez ele reformar toda a casa dele. Tinha que pintar a cerca, tinha que lixar o assoalho, tinha que encerar os carros. E chega no momento que ele não aguenta, ele fica mordido, ele fala: pá, senhor Miyagi, eu não estou aprendendo karatê. E aí ele diz: Daniel San, pinta a cerca. Claro, é um filme, é uma ficção. Eu não acredito que isso seja de verdade, tá? Que você aprenda karatê dessa forma. Mas, ao que tudo indica, aqueles movimentos eram golpes do karatê e ele estava aprendendo, enquanto aparentemente fazia um serviço sem importância alguma. Ele aprendia em silêncio, enquanto ele simplesmente obedecia a disciplina estabelecida a ele. Ele não sabia que ele estava aprendendo. Obedecer a Cristo, aos seus mandamentos, a sua palavra, é aprender sem saber que você está aprendendo. É o aprendizado próprio da fé. É o aprendizado onde você não é o centro do mundo. É um aprendizado onde você espera, inclusive, para entender o porquê de muitas das ordenanças, o porquê de perdoar 70 vezes 7, o porquê de virar outra face. Olha o que João continua dizendo: quem não ama a Deus, quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é
amor. Mas que amor? Também, 1 João, nisso conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu sua vida por nós e nós agora devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Jesus Cristo deu sua vida por nós e nós agora temos uma dívida. A palavra devemos aqui no grego é exatamente isso. Existe uma dívida. Só conhece a Deus. Aqui João ele vai sintetizando até chegar na versão mais simples da ideia. Quem não ama, não conhece a Deus. Mas eu amo meu filho pra caramba, eu amo a minha mãe, eu amo a minha avó. Ele não está falando desse amor, ele está falando desse daqui. Que amor é esse? Como que a gente conhece o amor? A gente crê no que Cristo fez por nós, etapa 1. Etapa 2, a gente replica, só assim se conhece o amor. E só amando dessa forma, a gente conhece a Deus. Que amor é esse? A quem que ele está dedicando esse amor? Devemos dar a nossa vida por quem? Pelos nossos irmãos. Ele não está falando dos seus irmãos de sangue, embora também não os exclua. Ele está falando dos seus irmãos na fé. A igreja é o laboratório, a igreja é o ambiente para que você possa praticar essas virtudes e desenvolver essas virtudes espirituais enquanto você obedece, aprendendo silenciosamente, aprendendo sem saber que você está aprendendo, enquanto você simplesmente obedece porque confia, obedece porque Ele é o Senhor, obedece porque Ele é o Rei. Esse é o ambiente. Não estou dizendo que você não deve ter este mesmo amor lá fora. Pelo contrário, Jesus disse que o amor se estende aos inimigos, mas tem que começar aqui. Um dos grandes problemas das igrejas contemporâneas é que isso daqui se torna simplesmente uma organização de eventos. Igreja não é isso, igreja é comunidade. Porque ela é o corpo de Cristo, ela é a manifestação visível, concreta. É o Cristo presente, embora ressurreto. Quem conhece a Deus? Quem dedica a sua vida aos irmãos e à comunhão. Mas eu só tenho tempo de ir no culto. Reveja as suas prioridades. Porque se o seu irmão, a igreja, que é manifestação do reino de Deus, não vem em primeiro lugar, se a sua justiça não vem em primeiro lugar, significa que não estamos de acordo. Termino com 2 citações. Peço perdão, eu me empolgo. E assim, o crente vai prosseguindo até obter aquela vitória. Isso é, o que se deve entender por fazer a vontade do Pai. Significa que o supremo desejo de um homem é fazer essas coisas e tornar-se semelhante ao Senhor Jesus Cristo. Esse é o homem que está edificando sobre a rocha. Esse é o homem que deseja e ora pedindo santidade e que se esforça muito para ser santo. Ele faz o máximo para ser santo, porque seu supremo desejo é conhecer a Cristo. Não somente ser perdoado, não somente ir para o céu, mas conhecer a Cristo agora, ter Cristo como irmão, como seu companheiro, andar com Cristo na luz hoje, desfrutando de um gozo antecipado do céu. Nesse mundo sujeito à passagem do tempo, esse é o homem que está edificando sua casa sobre a rocha.
Resumo. Existem duas pessoas que estão na igreja: os que ouvem e praticam, e os que simplesmente ouvem, escutam e concordam. A crise vai separar as duas casas. A crise, os desafios, os problemas, os desafios inclusive relacionados à caminhada da fé vão separar o joio do trigo. Vão separar aqueles que, de fato, têm um compromisso verdadeiro com Cristo. Esses que escutam e vivem, esses que creem no amor, no sacrifício e replicam o amor e o sacrifício, esses conhecem a Deus. Não um conhecimento a respeito dele, um conhecimento de longe, mas um conhecimento sobre ele. E eu encerro com essa breve citação, famosa citação do C.S. Lewis. Acredito no cristianismo como acredito que o sol nasceu, não apenas porque eu o vejo, mas porque por meio dele vejo todo o resto. Conhecer a Deus é conhecer o mundo, a vida, a mim mesmo, através dos olhos dele. Só é possível se eu obedecer. Deus te abençoe. Obrigado pela sua paciência. Me permita orar com você. Senhor, obrigado pela tua palavra, obrigado porque por meio dela nós podemos nos conhecer e de fato te conhecer. Obrigado, Pai, porque o Senhor é um Deus poderoso. O Senhor é um Deus verdadeiro, que nos transforma e tem poder para isso. Senhor, não permita que venhamos a viver uma espiritualidade medíocre. Não permita que venhamos a viver uma espiritualidade que não reflete o seu caráter. Senhor, queremos viver a radicalidade do seu discipulado, crendo, aprendendo sobre, lendo, mas entendendo que o conhecimento se concretiza na prática da tua vontade. Sê conosco, Senhor, no nome de Jesus. Amém.